No dia 20 de julho, o jornalista Breno Altman recebeu no seu programa, o 20 Minutos, o historiador Gustavo Gaiofato. O Gustavo ele é bacharel em História pela Universidade de São Paulo e começou a lecionar em 2015 em cursinho popular voluntário. E desde 2016 ele atua na educação com turmas do ensino fundamental 2 e do ensino médio também. E desde 2020 o Gustavo ele mantém o canal História Cabeluda no YouTube. E lá pelas tantas, nessa conversa, eles entraram no assunto da teoria do valor de Marx. E o Breno Altman ele fez uma pergunta que é muito típica, né, das pessoas que estão estudando a lei do valor pela primeira vez ali no livro Capital do Marx. E de alguma forma o Gustavo ele acabou não conseguindo responder essa pergunta a respeito de uma automação avançada, né? Então vamos conferir essa pergunta que o Breno Altman fez e vamos tentar dar uma resposta de acordo com aquilo que a gente estudou a respeito do Capital. Então confira comigo agora a pergunta que o Breno Altman fez para o Gustavo Gaiofato. Por exemplo, uma fábrica, vamos pegar uma fábrica automobilística, a Volkswagen. Se ela se automatiza 100%, o que aconteceu com a lei do valor? Com a mais-valia? Então, nesse caso, como que a fábrica vai conseguir se automatizar 100% em absoluto? Só se você tiver, por exemplo, o desenvolvimento de um mecanismo de inteligência artificial, que tenha capacidade de consciência para poder pensar problemas, né? Essa automatização, ela nunca é 100% plena, né, em Vamos dizer absoluto. que ela faça ser conduzida por 20 engenheiros. O que acontece com essa questão da lei do valor, eu diria que você tem um deslocamento nesse sentido da classe operária que vai simplesmente sobreviver a partir da lógica de consumo. É isso. Eu realmente não consigo nem imaginar como é que seria um processo desse, assim, porque eu tenho dificuldade mesmo de ver. Eu vejo isso mais num sentido, como você falou, apocalíptico dessas condições. Bom, vamos lá. Antes da gente falar da particularidade da automação que foi colocada na pergunta, vamos primeiro falar um pouquinho da teoria do valor, né? Então, o que o Marx ele estabelece ali como a lei do valor? Bom, o valor ele é criado na produção. Então, no caso aí, o exemplo da Volkswagen, imagina ali que os trabalhadores estão trabalhando na linha de montagem, eles reúnem todas as matérias-primas ali, as peças para montar o veículo, através do esforço deles, da técnica, né, do trabalho, do conhecimento que eles foram adquirindo ao longo do tempo, né? Eles acabam reunindo todas essas peças de acordo com um determinado conhecimento e isso estabelece uma geração de valor. Bom, esse valor ele é aferido não na produção, ele é aferido na circulação. Então, quando esse carro ele vai para o mercado, né, ou seja, ele vai para uma loja, ele tem o seu valor determinado a partir do momento em que essa mercadoria ela é confrontada com outras mercadorias dentro dessa entidade chamada mercado. E aí o confronto não é só entre iguais, né? Ela é feita, essa aferição é feita confrontando-se essa mercadoria com todas as outras. Obviamente que na prática de um carro produzido por uma montadora não é feito a aferição do valor exatamente dessa forma, mas na teoria do Marx ele toma isso como um todo social. Então são todos os produtores produzindo todas as mercadorias ao mesmo tempo e colocando no mercado essas várias mercadorias para que o seu, né, valor seja determinado uma frente à outra. Então como que é feito esse processo basicamente? Marx chegou à conclusão de que isso, o valor é determinado pela quantidade de trabalho necessário para produzir essa mercadoria, né? Então lembrando que o valor ele é um pouquinho diferente do preço, né? O preço ele é dado de acordo com uma condição de mercado que pode sofrer flutuação a depender de uma determinada contingência, mas o valor intrínseco dessa mercadoria ela é determinada a partir desse confronto, que basicamente olha para quanto de trabalho foi introjetado nessa mercadoria durante a produção. E a pergunta do Breno é a seguinte, então quer dizer que se a gente automatizar por completo uma linha de montagem, o que acontece com essa teoria do valor? Bom, a resposta é muito simples, a teoria do valor ela se mantém. Então, numa situação em que você tem uma fábrica que tem 200 engenheiros ali trabalhando num determinado veículo, você tem uma determinada quantidade de trabalho ali. Quando você reduz isso para 20,
obviamente a quantidade de trabalho se reduz também e, consequentemente, o valor dessa mercadoria no mercado ela é reduzido. Então, tomando-se, obviamente, que essa melhoria de processo ela é feita num nível social, ou seja, não é só uma montadora que está aplicando essa determinada técnica, mas todas. Então é de se esperar que o valor dos veículos eles se reduzam e, consequentemente, você pode ter uma redução também no preço do veículo. Agora, o que é um pouquinho estranho é que isso não é nenhuma novidade dentro do modo de produção capitalista, né? A gente percebeu esse tipo de evolução, né, das forças produtivas numa escala muito grande na Revolução Industrial. Então, por exemplo, o Gustavo, como um historiador, e ele certamente conhece isso muito melhor do que eu, pode dizer que a introdução aí dessa revolução, que foi a chegada da máquina a vapor, ela permitiu com que os produtos pudessem ser desenvolvidos numa velocidade muito maior e com muito menos esforço. Então isso, consequentemente, fez com que o valor desses produtos se reduzissem. Hoje mesmo, a gente já tem fábricas que funcionam com luz apagada, né, que não tem nenhum operário ali trabalhando. Então não tem nenhuma situação apocalíptica nesse quesito. Se você chegar numa situação em que todos os trabalhadores são excluídos ali dessa linha de montagem, o que vai ficar como valor do produto é o somatório do valor da matéria-prima, que obviamente foram consumidas para a produção dessa mercadoria, mais um determinado valor referente ao trabalho dos administradores da empresa ou o valor que é necessário para a remuneração do capital. Que hoje a gente sabe, do ponto de vista da montadora, como ele citou como exemplo, a maior parte do ganho ela vem através da operação financeira. O que é interessante, porque a operação financeira ela captura não é uma exploração em cima do trabalho de quem produziu a mercadoria, mas em cima de quem de fato adquire, né, essa mercadoria, que vai pagar esses juros através de um valor que obteve através de um outro tipo de trabalho. Então é uma outra forma de extração de valor. O que é interessante de se notar é que a partir do momento em que a gente começa a observar um achatamento ali das margens de lucro, o capital ele acaba buscando formas de valorização ou formas de extração de valor para além dessa lógica da produção. Então aí você tem todo o processo de financiarização que aconteceu principalmente a partir da década de 70 e essa busca por uma hegemonia, né, vamos dizer assim, do capital financeiro em detrimento do capital produtivo, o que pode ser o prenúncio de uma mudança de hegemonia global, né? Então a gente não sabe exatamente quais serão os desdobramentos disso a partir do momento em que as margens se tornam tão estreitas que o reinvestimento desse capital ele não é viável. Agora, voltando à questão da automação, tem um outro vetor aí que é importante de análise, que eu acho que passa um pouquinho pela teoria da geração de valor, é que a partir do momento que você não emprega mais mão de obra para uma determinada atividade produtiva, isso era um capital que estava empatado na produção que se liberta. E esse capital precisa encontrar novas formas de reinvestimento, né? Agora, o desafio é que se esse capital ele não encontra valorização na esfera da produção, aí ele vai ter que ir para título público, ou seja, vai ter que ir para um capital fictício, né, que vai extrair valor a partir ou extrair um excedente a partir do valor arrecadado da União, né, através dos impostos, ou também pela via da extração de bens naturais. Pode acontecer essa situação também de avanço nessa frente e é o que a gente está observando. Então, respondendo, espero que isso ajude aí o Breno Altman a entender e também contribui um pouquinho com a expansão dessa conversa com o Gustavo Gaiufato. Eu acho que esse é um tema bem bacana para a gente expandir um pouquinho as nossas narrativas a respeito da teoria do valor de Marx. Então, esse vídeo é para você que que está sempre refletindo, né, que não aceita jargões e que de alguma forma quer entender como que a realidade é tomada de uma forma social. Então espero que esse vídeo tenha contribuído para esse entendimento. Nos vemos então numa próxima, pessoal. Até mais!